Meus queridos, vamos pensar um pouco sobre este tema. Somos membros da família de Deus. Vamos citar muitos textos da Bíblia Sagrada, mas eu gostaria de começar com 1 João, capítulo 3, versículo 1. Viu como o pessoal lá é esperto? A rapidez que eles colocaram? Turma boa essa, não é? Pastor Davi tem o maior orgulho dessa turma aí da equipe de mídia. Eu estou começando a ficar igual ele também, né? Então, aí está o texto, irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo através dos monitores, porque em alguns momentos eu vou utilizar uma versão da Bíblia diferente da que normalmente nós usamos na nossa igreja, e quando isso acontecer, você vai poder acompanhar o texto com esta nova versão. Diz assim a palavra de Deus: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Meus amados, eu e você fomos formados para ser parte da família de Deus. Porque Deus quer uma família e criou eu e você para ser parte desta família. É importante que todo crente entenda isto, que este é um propósito de Deus para a nossa vida. Na verdade, toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família. Uma família que vai amar a Deus, que vai honrar a Deus e que vai reinar com Ele para sempre. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, adoção por meio de Jesus Cristo. Eu coloquei ali, entre colchetes, uma explicaçãozinha para ficar mais claro o sentido original do texto. Então, nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo, ou seja, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quem sabe o que é beneplácito? A Bíblia tem umas palavrinhas difíceis, não é verdade? Então, o sentido deste texto, segundo o beneplácito da sua vontade, como eu coloquei aí no slide, é conforme o bom propósito da sua vontade. Vejamos então, irmãos, quais são os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, você recebeu o nome da família. Não é assim que acontece quando a gente nasce na nossa família aqui na terra? Na vida espiritual é a mesma coisa. Você recebe o nome da família quando nasce de novo, pelo poder transformador de Jesus Cristo. Você também recebe a aparência da família. Por isso todo crente é bonito. Você não consegue ver um crente feio, porque sabe o que deixa a gente feio? É a cara zangada, é ficar de cara fechada. Ver um crente de cara fechada ou de cara amarrada, como alguns costumam dizer, é uma raridade. Porque o crente está sempre feliz, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da provação, porque ele sabe que a vitória vai chegar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós recebemos o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família e o acesso à intimidade da família. E ainda mais, a herança da família.
Diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, por meio de Cristo. Sua família espiritual, ela é mais importante que a sua família física. Ô pastor, fazer parte da família de Deus é mais importante do que a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus avós? Sabe por quê que a sua família espiritual é mais importante do que a sua família física? Porque a sua família espiritual vai durar para sempre. A minha família física, por exemplo, eu não tenho mais a alegria de conversar com meu pai, nem com a minha mãe. Eles já faleceram. Há 2 meses atrás, faleceu um dos meus irmãos. Nós somos 8 irmãos, e ele foi o primeiro a falecer dos 8. E deixa de estar entre nós. O meu mano não está mais conosco. Quando eu vou no Rio de Janeiro, não posso mais visitá-lo. Ele não está mais lá. Mas esta família aqui, da qual você faz parte, a família de Deus, mesmo após a morte, ela continua no céu. Ela continua na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para esse slide aí. Veja o que diz nele. Você é chamado, eu tenho que prestar atenção que se eu ficar com o dedo assim, eles vão passar o slide. Vocês me perdoem se eu ficar atrapalhando a vida de vocês aí, se eu segurar o dedo aqui. Então vamos lá. Você é chamado para fazer parte e não somente para crer. Isto é muito importante, irmãos, porque às vezes nós compreendemos mal a realidade da vida espiritual. E nós achamos que ser crente é crer em Jesus como nosso Salvador, é confiar no Senhor, é ter fé no seu poder para nos abençoar, para curar as nossas enfermidades, para nos ajudar a resolver os nossos problemas difíceis da vida. Mas eu queria que você voltasse para casa com a compreensão desta verdade, que você não é chamado somente para crer, você é chamado também para fazer parte. Nós fomos criados para vivermos em comunidade, moldados para o companheirismo, formados para uma família, e nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho, sem ajuda. A Bíblia diz que fomos ajuntados, ou seja, reunidos. A Bíblia diz também que nós fomos juntamente edificados, juntamente, ou seja, tornados membros. Fomos feitos herdeiros, ou seja, agora nós estamos combinados um com o outro, porque todos nós temos direito à herança. A Bíblia diz também que nós somos mantidos juntos. Ou seja, quando chegar o momento do arrebatamento, nós vamos ser arrebatados juntos. Nós vamos ao encontro de Jesus juntos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você não está mais por conta própria. Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes. E nós faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 5. Olha só que texto bíblico interessante. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente
somos membros uns dos outros. Que texto maravilhoso este, não é? Vale a pena até ler de novo. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte uns dos outros, não somos pessoas separadas, isoladas, cada um no seu canto. Eu já vi crente falar assim: deixa eu servir a Deus do meu jeito, eu quero ficar aqui no meu cantinho, não perturbo ninguém, não dou trabalho para o pastor, entrego meu dízimo, dou minha oferta, me deixa no meu canto. A Bíblia está dizendo o contrário. Está dizendo que mesmo individualmente, eu e você em separado, nós somos membros uns dos outros. Por isso que uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos na pandemia é não podermos nos abraçar. E acabamos nos abraçando, não é? Antes de voltar a frequentar os cultos no templo, eu e Gessi em casa discutimos muito isso. Olha, vamos para a igreja, mas vamos usar a nossa máscara e vamos manter a distância, vamos cumprimentar o pessoal com um soquinho, nada de apertar a mão e nada de abraço. O que eu já dei de abraço hoje aqui? Eu espero que ela não esteja em casa me acompanhando. Ela está com um probleminhazinha de saúde, não pôde vir o culto hoje. Eu espero que ela não esteja acompanhando o culto, senão ela vai saber o que eu estou dizendo aqui, que andei abraçando muita gente hoje quando cheguei, não é? Ela fica preocupada. Nós temos que nos cuidar, nós já somos velhinhos, já somos idosos. Tá bom, é verdade. Mas, por via das dúvidas, eu trouxe meu alquinho aqui no bolso do paletó, né? Qualquer coisa eu passo um álcool na mão aqui para ficar mais tranquilo. Por quê, irmãos? Por que essa vontade de nos abraçarmos, de apertarmos as mãos uns dos outros e não apenas darmos uns soquinhos? Porque nós fazemos parte da família de Deus. E eu gostaria de destacar esse próximo item, que você descobre o seu papel nesta vida através do seu relacionamento com os outros. Seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, seja na vizinhança. É quando você se relaciona com as outras pessoas que você percebe que você tem valor, que você é importante também. Então, meus irmãos, quando eu estava meditando nesse item desta reflexão bíblica que vos trago esta noite, eu fiquei pensando o que acontece se um órgão do nosso corpo é de alguma forma desligado do nosso corpo. O que acontece? Ele vai morrer. Há pouco tempo, no noticiário, passou o caso de um homem que sofreu um acidente e cortou o dedo, decepou o dedo, e demorou muito tempo com aquele dedo num saco plástico. Quando chegou finalmente diante do médico, que o médico olhou, o dedo dele já estava morto, já não dava mais para dar uns pontos e ligar de novo no toquinho da sua mão que sobrou daquele dedo, porque o dedo morreu. Não é isso que acontece quando algum órgão é desligado? Por quê? Porque nenhum órgão do nosso corpo pode existir sozinho. Ele precisa estar ligado. Da mesma forma, nem eu e você podemos sobreviver sozinhos. Desligado e arrancado do sangue vital de uma igreja local, a sua vida espiritual vai enfraquecer e acabará por deixar de existir. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente
a falta de compromisso na igreja. Olha, sempre que nos descuidamos com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Não é à toa que os dirigentes das congregações, das igrejas, eles ficam preocupados quando um membro desaparece, não está congregando mais. Nós temos na Assembleia de Deus o saudável hábito de visitar essas pessoas, de ir ao encontro dessas pessoas, para saber o que está acontecendo com elas. Eu tomo isto, meus irmãos, como um termômetro da minha vida espiritual. Se eu começo a ficar sem vontade de vir para a igreja, eu fico preocupado. Eu vou para o joelho clamar ao Senhor: Senhor, alguma coisa está errada comigo, porque eu não estou a fim de ir no culto, não estou a fim de ir na igreja, não estou a fim de ir na escola dominical, vou ficar em casa vendo televisão, assistindo futebol, enfim, assistindo um filme, um programa qualquer na TV, ao invés de vir para a igreja. Quando isso acontece comigo, eu confesso aos irmãos, isso acontece, hein? Só para vocês saberem, acontece comigo. E quando isso acontece, irmãos, eu faço rapidamente uma avaliação dos meus hábitos espirituais e logo eu percebo algumas falhas. Por exemplo, uma delas: estou há 3 dias sem ler a Bíblia. Opa! Estou há 3 dias sem ler a Bíblia? Eu digo: o que houve com você? Como é que você está 3 dias sem ler a Bíblia? Você levantou hoje de manhã e não orou? Epa! Pronto, está explicado. Está explicado. Perfeito? Esse é o primeiro sintoma de declínio espiritual, a falta de compromisso na igreja. Por isso, meus irmãos, fiquem atentos a este sinal. Clamem pelo sangue de Jesus. Repreenda toda a ação do inimigo na sua vida, tentando te afastar de Deus. Abra sua Bíblia, leia um texto, mesmo que seja curto, porque a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Dobre o seu joelho, ore ao Senhor. Esses dias eu dobrei meu joelho para orar, irmãos, e não tinha graça nenhuma para orar. Não via nada à cabeça, que coisa. Eu falei, e eu tenho lá minha listinha de oração. As pessoas que me pedem oração, eu anoto num papelzinho, nem aquele papel eu peguei. Sabe o que eu fiz? Abri a Bíblia e comecei a orar com a Bíblia. Já fez isso? É muito interessante. Quando você estiver sem graça para orar, abre a Bíblia num salmo e começa a orar aquele salmo. Começa a ler e vai orando aquele salmo. Daqui a pouco você está orando e nem percebe que está intercedendo pela sua família, está intercedendo pela obra de Deus, está intercedendo pelo seu pastor, pelo dirigente da sua congregação, está orando pelo seu emprego, pela sua saúde. Você começa a lembrar de tanta gente e quando você se der conta, já passou ali um bom tempo aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você precisa ter compromisso na igreja? Quais as razões que você tem que estar comprometido com a igreja? Nós estamos vendo aqui um grupo enorme de pessoas, todas comprometidas. Lá no fundo tem um grupo de mídia comprometido, estão ali envolvidos, fazendo o melhor deles para que este culto seja transmitido da melhor maneira possível, para que tudo corra bem. Estão ali, fazendo a obra do Senhor. As irmãs acabaram de cantar, nosso pessoal ali do Refúgio dos Bandeirantes, olha, deu até vontade de congregar lá no Refúgio. Sabe, pastor Paulo César? Deu até vontade de congregar lá. Que povo animado para cantar, né? Graças a Deus, que maravilha, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o coração está cheio de Jesus. Porque tem prazer de estar na casa de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
Então, por que você precisa ter compromisso na igreja? Vamos então à primeira razão. Porque o compromisso na igreja o identifica como sendo um crente autêntico. Eu não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo, disse em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Aleluia. A segunda razão porque você precisa ter compromisso na igreja é porque o compromisso na igreja o retira do isolamento. Como membro participante, você aprende a se interessar pelos outros, a partilhar as suas experiências, como o irmão Eliseu acabou de fazer ainda há pouco aqui, compartilhando como ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Estava lembrando, Eliseu, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, rapaz, eu era um jovenzinho, eu tinha 12 anos de idade, e a gente morava longe da igreja, num tempo que a gente andava a pé, não tinha carro, nem ônibus para lá, terra de chão, a gente caminhava mais ou menos 1 hora a pé. E o culto terminou, e lá foi papai e mamãe, eu e meus irmãos voltando para casa. E eu fui falando língua estranha, cara, da igreja até chegar em casa. E mamãe pelo caminho, Eude, você está na rua, Eude. Olha as pessoas te olhando. Acalma, Eude. Se segura, Eude. Se controla, Eude. Quanto mais ela falava, eu mais falava língua estranha, eu mais levantava a minha voz. E mamãe dizia, Alberto, eu não consigo controlar esse menino. E quando eu cheguei em casa, Eliseu, eu continuei falando língua estranha até 1 hora da manhã. Depois o cansaço bateu e eu acabei dormindo. Então, compartilhar estas nossas experiências, como o Eliseu fez, como eu acabei de fazer, edifica a vida uns dos outros. Aquele que não está interessado em buscar o batismo com o Espírito Santo, deve começar a pensar, mas que coisa boa, eu quero passar por isso também, eu quero sentir isso também, eu quero ter essa experiência também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o compromisso na igreja, além de o identificar como cristão autêntico, esse compromisso também o retira do isolamento. Vamos ver, ali está na tela, a letrinha está pequena, mas eu vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Olha que interessante, irmãos, esse texto bíblico. Esse texto diz assim, se um membro padece, eu coloquei aí, sofre, esse é o sentido, né? Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, ou seja, se alegram com ele. Não é isso mesmo? Como a gente fica feliz, não é? Quando nós contemplamos entre aqueles que estão entre nós, um irmão, uma irmã que é honrado para ter uma oportunidade, para cantar um hino, para dar um testemunho, para assumir uma função na escola dominical, seja de secretário, seja de professor assistente, enfim, você fica tão feliz, não é verdade? É isso que Paulo está dizendo aqui. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. E aí, eu quero deixar com vocês uma curiosidade estatística. Esta curiosidade diz assim, no Novo Testamento, aparece 58 vezes a frase uns aos outros. Eu devia ter colocado um menos aí na tela para vocês poderem ler. Acabei tentando colocar muitos exemplos que estão na Bíblia, mas eu vou citar aqui se vocês não conseguirem ler. Por exemplo, a Bíblia fala em amar uns aos outros. A Bíblia fala em orar uns pelos outros. Incentivar
uns aos outros, admoestar uns aos outros. De vez em quando você dá um puxãozinho de orelha em alguém, né? Saudar uns aos outros. Isso a gente faz o tempo todo, né? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não é? É Pai do Senhor para todo lado. Saudar uns aos outros, servir uns aos outros. Já não é tão comum assim, né? Mas nós devemos estar dispostos a servir uns aos outros. Carregar os fardos uns dos outros. Está na Bíblia. Perdoar uns aos outros. Como é difícil, irmãos, a gente fica zangado, a gente fica magoado com muita facilidade. Eu estive observando as pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor. É impressionante. Vocês podem observar isso. A maioria das pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, a maioria não se desviam por causa de pecado que eles cometeram. Se desvia porque ficou zangado com o dirigente, ficou zangado com o dirigente do conjunto, ficou zangado com a palavra que uma irmã falou para ela, um irmão falou para ele. É impressionante a facilidade com que as pessoas abandonam o evangelho por causa dos outros. O que está dizendo aqui? Perdoar uns aos outros, diz a palavra de Deus. Nos submetermos uns aos outros, sermos dedicados uns aos outros. A Bíblia está cheia, irmãos. 58 vezes no Novo Testamento aparece uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Nós chamamos essa preocupação de uns pelos outros de comunhão. Comunhão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso coração possa transbordar desta satisfação de perdoar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de ser dedicado uns aos outros, 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 e o nome do Senhor é glorificado por causa disto. Almas são salvas, aleluia! O inferno é despovoado, o céu fica lotado de almas, salvas e remidas pelo poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês que a diferença entre frequentar a igreja e ser membro da igreja está no compromisso. Observem bem, frequentadores são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Frequentadores consomem. Membros contribuem. Frequentadores querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos, mas sem casar. Não tem uma turminha por aí desse jeito? Querem viver juntos, mas não querem casar. Não querem compromisso. Como a gente costuma usar na linguagem dos casamentos, não querem se amarrar. Não é verdade? É parecido com esse pessoal, esses crentes frequentadores. Mas nós somos chamados para ser membros, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros da família de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Com certeza, não tenha dúvida, provavelmente muitos de vocês já passaram por isso. Outros crentes irão desapontá-lo, irão desiludi-lo. Mas isso, irmãos, nunca deve ser desculpa para parar de congregar. Porque eles são sua família, mesmo quando não agem como família. Olha para a sua família terrena, a sua família física.
Por exemplo, nós temos hoje um problema muito sério do uso de drogas por muitas pessoas. Quando um filho começa a consumir drogas, nós não expulsamos ele de casa. Nós cuidamos dele, nós oramos por ele, pedimos oração na igreja, pedimos ajuda dos outros irmãos, não é verdade? Não mandamos embora. Se um membro da família fica desempregado e não pode mais ajudar nas compras, não pode ajudar mais a pagar o aluguel, por causa disso nós expulsamos de casa? Não. Se um pai ralha com o filho, briga com a filha, nós saímos de casa por causa disso? Não, a gente fica emburrado um dia, 2 dias, depois a gente volta às pazes de novo, não é verdade? Se um filho é respondão, se uma filha trata mal a mamãe fica muito triste, mas daqui a pouco estão perdoando uns aos outros, se desculpando, mas ninguém deixa a casa por causa disso. Por que na igreja nós temos que abandonar a igreja? Por que quando um crente fala meio atravessado comigo, eu resolvo não vir mais ao culto? Fulano me tratou mal. Uma vez eu encontrei com uma pessoa que não estava vindo da igreja porque disse que o irmão passou por ele e não deu a paz do Senhor. E eu falei para essa pessoa: meu filho, eu imagino quanta gente deve estar desviada por aí por eu não ter dado a paz do Senhor. Porque às vezes você chega com a cabeça preocupada com uma coisa, preocupada com outra, e você passa pela pessoa e nem percebe que passou por ela. Mas ela fica magoada porque você não deu a paz do Senhor para ela. Estas coisas não podem deixar eu nem você abandonar o Senhor. Não deixe, irmãos, porque o diabo sabe que se ele colocar um problema na sua vida, de alguém que não tem Jesus no coração, de alguém que não teme a Deus, você vai orar mais, você vai buscar mais ao Senhor, você vai pedir ao Senhor que te dê o livramento, e você vai dizer para o outro irmão e para a outra irmã: o diabo quer me afastar do Senhor. Mas quando é um irmão da família, quando é um membro da igreja, quando é um componente do conjunto que te ofende, você jamais pensou que isso pode ser coisa do inimigo. Não é verdade? Você fica triste, você fica abatido, você se afasta do Senhor. Mas Deus nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 2. Eu coloquei o versículo na versão NVI, a nova versão internacional, porque o versículo fica mais claro na nova versão internacional. A tradução que nós usamos, eu estava até comentando isso com os alunos domingo na escola dominical, a nossa tradução Almeida Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, é uma tradução muito boa, ela é excelente. As pessoas que conhecem bem a língua original, o hebraico e o grego, não é o meu caso, eu não sou um especialista em hebraico nem em grego, mas quem conhece bem as línguas originais da Bíblia, sempre dizem que a tradução de Almeida Corrigida é uma das traduções mais fiéis ao sentido original do texto. Então nós estamos diante de uma tradução boa na Bíblia. Mas hoje nós temos outras traduções que também são muito boas, só que elas usam palavras mais comuns, palavras do nosso cotidiano. E isso faz com que a gente entenda melhor o texto. Igual a gente leu ainda há pouco sobre beneplácito, não é? Concupiscência. Essas palavras difíceis, que são um português mais antigo, não é um português que a gente fala hoje, às vezes a gente não compreende bem. Por isso, eu optei por esse texto na NVI, que diz assim: sejam pacientes. Olha só o que a palavra de Deus está nos orientando. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. 2 conselhos maravilhosos, não é?
O primeiro deles é paciência. Tem um pessoal nervosinho por aí, não é? Que fica nervoso por qualquer coisa. Qualquer coisinha já saiu do sério, como a gente costuma dizer aí no popular. Não é verdade? Mas a palavra de Deus está dizendo, fulano, seja paciente, calma. Ou como alguns costumam dizer, menos. Não é? Sejam pacientes. Mas qual é o segundo conselho? Suportando uns aos outros. Ou seja, tem hora, irmãos, que não é fácil, não. Tem hora que é difícil. Mas a palavra de Deus está dizendo, suporte. Não é? Pague o preço. Não se entristeça por causa disso. Porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. E você precisa vencer esse obstáculo. Precisa passar por esta montanha que apareceu na sua frente. Porque lá do outro lado, a bênção está esperando por você. Meus amados irmãos, nós devemos amar apaixonadamente a igreja, mesmo com as suas imperfeições. Porque não há nenhuma igreja perfeita para onde ir. Não existe, irmão. Se você ficar chateado com a sua igreja e achar que uma outra igreja é melhor que a sua, só é melhor enquanto você não chega lá. Depois que você começa a frequentar, você começa a descobrir que lá também tem seus problemas. Toda igreja tem o seu próprio conjunto de fraquezas e problemas. E logo você vai ficar desapontado novamente. Mas eu queria te dizer nesta noite que se uma igreja deve ser perfeita para satisfazê-la, para deixar você feliz, esta mesma perfeição nesta igreja vai impedir você de se tornar membro dela, porque a hora que você chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Porque ninguém é perfeito. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse aviso. Esse aviso faz parte da minha experiência ministerial. Eu era bem jovenzinho ainda, era presbítero na casa do Senhor, e o pastor me deu uma congregação para dirigir, e eu estava dirigindo a congregação, e um dia eu cheguei para o pastor com esse aviso aí. Coloquei numa folha de papel e falei assim, pastor, eu estou pensando em colocar esse cartaz na porta da congregação. Aí o pastor disse, o que é que você está escrito aí, Eudes? Eu falei, olha, eu vou botar assim, aviso. Pessoas perfeitas não precisam entrar nesta igreja. Este é um lugar somente para aqueles que admitem ser pecadores, precisam da graça de Deus e querem crescer. O pastor ficou quieto, coçou a cabeça, olhou para mim, faz isso não, viu? Faz isso não. Por que você vai ofender as pessoas? Coloca esse cartaz lá na porta da congregação, não. Continua ajudando os irmãos, ensinando a palavra de Deus para eles. Faz isso não. Então, irmãos, este aviso, ele mostra bem como nós devemos compreender a realidade da vida espiritual. Não há ninguém perfeito, não há igreja perfeita, porque toda igreja é composta de homens e mulheres e não há homens e mulheres perfeitos. Eu preciso compreender as imperfeições do meu irmão para que esse irmão compreenda as minhas imperfeições. Ele pode não gostar da minha forma de pregar, mas ele vai me suportar. Eu não gosto da forma dele de orar, mas eu vou suportar. Eu tenho um filho que quando a família se reúne, nosso filho mais velho, se pedir a ele para fazer a oração,
os outros reclamam. Falam assim, papai, Elielson não. Qual o problema de Elielson orar? Porque a comida vai esfriar. Porque ele ora por todo mundo, ele intercede por todo mundo, esquece de ninguém. Aí o pessoal brinca com Elielson. Elielson, oração curta, porque nós queremos comer, a comida vai esfriar. Se você fazer uma oração tão longa assim, aliás, vai aí um conselho, quando você estiver orando pela refeição, não demora muito não, tá? Senão a comida esfria. Então, meus amados irmãos, vamos ver então esse próximo slide aí, olha só. Alguns conselhinhos rápidos, nós já estamos chegando ao fim. Prefira incentivar em lugar de criticar. É sempre mais fácil, irmãos, ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. É mais fácil você achar que a irmã tem a voz muito aguda do que você ir lá participar do conjunto com ela. É mais fácil você reclamar que o pregador não prega bem do que você subir no púlpito e pregar melhor do que ele. Existem crentes assim. É mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver. Mas Deus nos adverte e nos adverte repetidamente para não criticarmos, para não compararmos, para não julgarmos uns aos outros. Quando você critica o que um outro crente está fazendo, você está interferindo em assuntos de Deus, assuntos que não são seus. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 14, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Ou seja, isso não é assunto nosso. Isto é assunto de Deus. A Bíblia, irmãos, chama Satanás de acusador dos nossos irmãos. Acusador dos nossos irmãos. Lá em Apocalipse 12, 10. Portanto, culpar, se queixar e criticar os membros da família de Deus é trabalho do diabo. É trabalho dele. A Bíblia diz em Romanos 14, 19, olha que versículo lindo. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. O sentido é as coisas que promovem a paz. E para a edificação de uns com os outros, ou seja, a edificação mútua. Eu te ajudo a ficar firme com Jesus, você me ajuda a ficar firme com Jesus. Eu te ajudo a orar um pouquinho mais, você me ajuda a orar um pouquinho mais. Edificação mútua. Portanto, para concluir esta mensagem que vos trago esta noite, eu gostaria de sugerir a você que mude a sua forma de pensar se você quer mudar a sua vida. Altere o seu piloto automático. Para mudar a sua vida, você deve mudar a sua forma de pensar. Porque por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Deus revelou isso milhares de anos atrás. Antes dos psicólogos compreenderem isso. Os psicólogos sabem disso. E eles, quando você vai fazer uma consulta num psicólogo, ele te dá este conselho. Mas Deus já revelou isso muito tempo atrás, antes dos psicólogos existirem. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Na Nova Versão Internacional diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Portanto, para mudar de vida,
você tem que mudar a sua forma de pensar. Essa mudança não é natural. E isso leva você muitas vezes a desistir. Você sai da dieta, deixa de se exercitar, volta a atrasar-se, rapidamente retorna aos seus padrões anteriores. Mas há uma forma de melhorar isso. E uma forma rápida. Altere o seu piloto automático, que é a sua forma de pensar. O que diz a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 2? Transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. O seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar a sua forma de pensar. Porque toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na sua mente. Você não muda de hábito. Você não muda seus costumes se não mudar primeiro na sua mente. Sua forma de pensar. Não sei se vocês conseguem ler aí. Mas a sua forma de pensar determina a sua forma de sentir. E a forma como você sente influencia sua forma de agir. É o que disse Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 23. Paulo disse assim: deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e atitudes. Renovação espiritual dos seus pensamentos, da sua mente e atitudes, daquilo que você faz, da maneira como você cuida das coisas. Eu me lembro que quando nossos filhos eram pequenos, Gessi reclamava muito comigo por gritar com as crianças. Não grita, fala normal. Eles estão te ouvindo, por que você tem que gritar? Então eu fui mudando a minha atitude, eu fui sendo mais educado. E eu percebi que ficou mais fácil. Eles me obedeciam de uma maneira muito mais natural do que quando eu gritava com eles. Não faça isso, não faça aquilo, larga isso, larga aquilo. Não quebra o copo. Mas quando eu deixo o copo cair no chão e quebrar, ninguém briga comigo. Mas quando a coitadinha da criança quebra o copo, é uma confusão. Não é verdade? Por que você botou o copo na beira da mesa? Presta atenção, toma cuidado. Mas quando você quebra, você junta os cacos e bota no lixo. Já pensou? Olha aí, a forma de pensar, a sua atitude. Por isso, meus irmãos, eu queria terminar com esse último slide. O cristianismo não é uma religião, nenhuma filosofia. Vamos voltar para casa com isso bem claro no nosso entendimento. O cristianismo não é uma religião ou uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. Cristianismo é relacionamento com Deus, não é teoria, não é ideias humanas, é relacionamento com Deus e pensar nos outros. A essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. E eu termino com este texto de Romanos, capítulo 15, versículos 2 e 3. Cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Olha, irmão, isso é lindo demais. Cristo não agradou a si mesmo para que eu e você fôssemos salvos. Ele pagou o preço
Ele nos suporta, Ele nos entende, Ele nos perdoa. Mas nós, muitas vezes, não somos capazes de compreender o outro que pensa diferente da gente, que crê diferente da gente. E nós partimos para a ignorância com estas pessoas. Que nesta noite o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, tenha lhe ajudado a sair daqui, voltar para casa, mais crente, mais firme com Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.